Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu já vou começar a live. O pessoal do Instagram, a gente está com um probleminha para fazer o Césio conectar, mas já já a gente já está resolvendo, então eu vou começar aqui, tá? E. Peraí, só um minutinho. Bom, primeiro, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Cris Licínio, eu sou biomédica pela PUC, Goiás. Tenho MBA em Gestão Industrial Farmacêutica, sou mestre em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde, especialista em saúde estética, trabalho em consultório, dou cursos de aperfeiçoamento em saúde estética, sou professora em curso de graduação de estética e cosmética e em pós-graduação de saúde estética também. Além disso, eu sou coordenadora da pós-graduação de assuntos regulatórios no IFPG e trabalho como consultora de assuntos regulatórios, tanto na área de indústria, distribuição de produtos, no comércio, né, de produtos, quanto também em serviços. O nosso convidado de hoje é o Césio Malaquias, ele é fiscal sanitário lotado na Gerência de Vigilância Sanitária de Anápolis, Goiás, desde 2008, é graduado em Direito pela Faculdade Raízes, graduado em Fisioterapia pela PUC Goiás, tem especialização em Gestão da Vigilância Sanitária pela Sociedade Beneficente, Beneficente do Hospital Sírio-Libanês, especialização em acupuntura pelo Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos Centerfísio. Aquele currículo longuíssimo, assim como o meu, né, Césio? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, como vão? É um prazer estar aqui diante de vocês nessa. Deixa eu só conseguir aqui virar aqui a câmera aqui, só um minutinho no Instagram, rapidinho, pessoal. Pronto. Agora a gente está online no Instagram. Boa noite a todos, pessoal. É É um prazer muito grande. Inarrável aqui estar com vocês diante de uma pessoa ilustríssima, né? A Cris, que eu conheço aí há algum tempo aí, de momentos de inspeção, né? Como ela passou, sou formado em fisioterapia, com pós-graduação em acupuntura, traumato-ortopedia e alguns outros durante esse curso. Aí, durante minha trajetória de carreira, resolvi enveredar nessa área de direito, né? Porque eu trabalho muito com parte de legislação, parte de regulatório, então eu me vi um pouco assim obrigado a estar bebendo um pouquinho dessa fonte, né? Então formei também em direito e tenho um curso também pós em gestão de vigilância sanitária. A gente está aqui mais para fazer um bate-papo, pessoal. Não é assim uma representação oficial nem de Visa local nem de Anvisa, porque eu quero trazer para vocês um pouquinho mais além de experiência como inspetor. Quero trazer um pouco da visão do regulatório, da área do direito, para falar o que a gente pode abarcar em cima do que está sendo trazido no mercado regulatório e um pouquinho de experiências que a gente tem também, não só como inspetor, mas também como aquela prática que a gente tem de estar do outro lado do mercado, né? De ser o inspecionado, né? Vamos dizer assim. Além de ser o agente regulador, também o agente regulado, né? Isso, que eu já tive do outro lado que vocês estão agora, né? Então, a gente já tem essa experiência também de estar recebendo o inspetor e as normas regulatórias no estabelecimento, na nossa atividade. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre esses temas aqui hoje. E César, eu acho que assim, é muito importante essa questão da parte do direito, porque a maioria das RDCs da Anvisa,
A gente precisa muito dessa visão interpretativa da lei por parte do jurídico, justamente para ajudar a gente em algumas coisas que elas não são bem claras, né? Ela não tem uma clareza na hora de trazer algumas coisas, algumas definições, que a gente acaba ficando em dúvida. Várias vezes a gente fez, né, encontros e conversa com os fiscais, a gente tem a liberdade de agendar na Anvisa um horário com eles para conversar, para poder ter essa interação com eles, justamente por conta dessa interpretação. E eu queria começar justamente te pedindo para você falar um pouco do que é a Anvisa, do que é a vigilância sanitária, como funcionam essas inspeções, porque a maioria dos profissionais de estética, eles não têm esse entendimento. Quem trabalha com assuntos regulatórios, quem já trabalhou como responsável técnico, tanto de farmácia, né, de distribuidoras, de laboratório, de análises clínicas, consegue ter uma visão melhor disso, mas para a estética, não. Então, eu queria que você começasse dando uma noção para todos nós a respeito disso. Bom, pessoal, é um tema bastante interessante quando a gente fala da atuação da vigilância sanitária em si. A gente vai começar abordando um pouquinho a questão da competência do Estado no ato regulador, pessoal. Quando nós falamos em questão de vigilância sanitária, de inspetor, de... Tem alguém com áudio aberto, né? Tá dando um pouquinho de interferência aqui. Agora tá ok. Então, quando nós falamos um pouquinho, pessoal, de inspetor, de poder de polícia, de vigilância sanitária, de atos regulatórios, a gente tem que entender que esse poder não parte do inspetor, não parte da agência em si. Esse poder ele parte do Estado como um todo. Então, a gente vai começar entendendo esse critério para vocês entenderem um pouquinho o que se tem de escopo de poder ou não a agência em cima disso tudo. Então, nós estamos falando do Estado total, totalitário, né? Os entes federados, né? Executivo, legislativo, o judiciário, todos eles são abarcados dentro de um processo regulatório legislativo. Então, a gente tem a Carta Magna Maior. Ela que traz todas as normativas gerais para o nosso ordenamento jurídico. Então, a gente tem uma pirâmide dentro do ordenamento jurídico, onde quem está lá na base, no topo, né, mandando em tudo, é a Constituição Federal. A Constituição Federal, pessoal, essa que foi promulgada por último, em 88, ela nos dá esse poder inerente do Estado fazer esse ato regulatório, fiscalizatório, um ato punitivo. E ele não é uma coisa de hoje. Há anos atrás, há séculos atrás, esse poder punitivo já era conferido ao Estado. Então, você, com o seu voto, que vai lá na urna votar, você confere o seu ato de poder dar voz ao Estado. Então, através do gestor, o executivo, ele vai ter um poder para regular as problemáticas que tem em volta da sociedade. Então, pessoal, para vocês entenderem, uma norma ela só existe depois que um ato social acontece. Então, não tem como eu prever algo que vai acontecer e regular antecipadamente. Então, sempre vem o fator social para depois vir o ato regulatório. E esse poder ele é conferido ao Estado de regular, tá? Então, ele não é conferido ao inspetor. Então, para deixar isso bem claro, tem muita gente, às vezes, fica, o inspetor veio aqui e me multou. O inspetor veio aqui e fechou meu estabelecimento. O Que, que inspetor for... acaba que acaba que isso vem de encontro ao que a gente está vivendo hoje, né, César? Hoje não Exatamente. existe uma legislação específica para clínicas de estética, e com a demanda, né, da criação dessa nova modalidade de atendimento à sociedade, é que vão nascer aí as normas para serem reguladas nesse mercado, né? Exatamente. O fator social está chegando agora. Então, eu vou falar um pouquinho, vocês vão entender isso durante todo o nosso diálogo aqui. O porquê que ainda não foi normatizado por completo
e por que que a Anvisa chegou de uma forma assim que o pessoal tomou um susto, né? Para alguns já dentro de indústria já está acostumado já com essas inspeções investigativas, já é um ato normal, né? A Anvisa sair lá de Brasília e fazer essa investigação que ninguém tem ideia do que se trata. Então, para eles é uma vida cotidiana, rotineira, para nós também no município está da mesma forma, né? Nesse ato tripartite. Mas para vocês entenderem, pessoal, esse ato regulador, esse poder de polícia, né, esse poder de coerção, né, esse poder punitivo, ele vem anos atrás, isso não é de hoje, né? Então, para vocês entenderem como que a gente chegou na Anvisa aqui rapidinho. Em 1808, a gente viu algumas problemáticas que se começou com a vinda da colonização para o Brasil. Então, começou a chegar capitanias, navios, e com isso teve a necessidade, com doenças se espalhando, de regulamentar aquilo ali. Então a gente tinha um ator naquela época que chamava fisicultor mor, aonde que ele ia lá regulamentar essas embarcações que chegavam e as pessoas que ficavam ali em volta fazendo comércio. Então em 1808 se começou a regular isso. Aí nós começamos a partir do Império, a gente veio para a República Velha, né? Ainda teve outras normas de descentralização já na época do imperador, para vocês terem ideia. Então, o Dom Pedro, ele fez uma legislação onde que ele já fez a descentralização. Ele tirou o poder do império, não é que tirou o poder, ele descentralizou esse poder para as cidades. Então, esse ato de fiscalizar, normatizar, passou a ser competência dos municípios, né? O Rio de Janeiro começou a ter um poder de polícia bem forte nessa região para controle de doenças, né? Que estava acontecendo muito naquela região na época do Império, né? A gente passou por diversas epidemias, como a febre amarela, varíola, e entre outras. Então, assim, o fator social chegou e o que aconteceu? A República Velha, a República Nova, através desse fator social, teve que regulamentar e colocar o poder de polícia para poder regular aqueles atos e coibir o que estava acontecendo. A gente escutou falar da revolta da vacina, né? Na época a gente teve a peste bubônica, para vocês terem ideia, a vigilância sanitária já era meio que caracterizada nessa época mesmo. Soldados, né, da saúde saíam na rua, eles tiravam pessoas de dentro de casa, eles punham até fogo na casa, entrava com enxofre em bueiros para matar os ratos. Então, assim, era um poder regulatório punitivo mesmo, sem direito da pessoa ao contraditório. E a gente vê Ou seja, a gente vê que na história a vigilância sanitária trabalhou muito tempo de forma punitiva e foi só sem olhar o benefício da sociedade, né? Hoje já é totalmente diferente, né, César? Hoje a gente já trabalha em parceria com a vigilância sanitária. Exatamente. Hoje o pessoal tem que entender porque mudou-se muito de lá para cá. Então, quando a gente começou com a República Nova, que veio o Departamento Nacional de Saúde, que ele era vinculado ao Ministério da Saúde. Então, muitas legislações elas foram feitas, né, através de decreto-lei, naquela época que a gente passou pela ditadura, e até hoje essas legislações a gente utiliza e ela é válida, para vocês terem uma ideia, nós temos norma de 73, 69, de 43, normas regulamentares mesmo, decreto-lei, lei, Né? que é A Lei vigente. 6360, que determina o que são os produtos para a saúde, é de 1976 e é válida até hoje, né? Ela que fala o que é cosmético, por exemplo, que o cosmético só pode ser passado na pele íntegra, né? É um produto que não pode ser injetado, que é outra coisa que está sendo muito discutido hoje, né? Então, para vocês terem ideia, Cristiane, a gente pega um fato social que aconteceu lá em 1945, e a gente tinha uma terminologia, por exemplo, de produtos para a saúde, naquela época era correlatos. Aí, há pouco tempo, mudou-se para produto para a saúde, hoje a gente chama-se dispositivos médicos para normatizar com o mundo inteiro. Só que a norma que traz a 6360 e as outras ainda está como a nomenclatura de dispositivo médico. O que vem regular esses nomes novos? São resoluções internas da Anvisa, que, dependendo da situação, ela tem um pouco de fragilidade. Tem normas aí que ela às vezes vai de desencontro, em choque com a 6360,
e é aonde que alguns atos às vezes caem do próprio regulador. Então, isso daí é uma falha legislativa que a gente tem, não inerente ao órgão, mas ao escopo legislativo inteiro do Brasil. Então, Você tem algum exemplo disso, de que aconteceu assim, que foi em desacordo e acabou caindo a legislação? farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação tem coisas que são brigas eternas. A discussão do que é o estoque mínimo, do que ele fica com estoque mínimo, o que ele pode produzir como estoque mínimo. Então, hoje nós vemos aí algumas farmácias que estão trabalhando aí, que a gente pode falar como indústria farmacêutica, É produzindo. o caso das que produzem produtos para estética, né? Justamente, eles estão trabalhando dessa forma. É um ato que, assim, a Anvisa está tentando coibir, mas está tendo uma lacuna legislativa aí que está conseguindo, às vezes, ganhar através de liminares. Produtos novos, né, que às vezes não tem denominação, que não chegou no Brasil. Para vocês terem ideia, uma coisa muito interessante. A legislação que proíbe, né, a droga em si, aquela ilícita, né, no mercado, quem faz a regulamentação dos componentes ali é a Anvisa. Então, se a Anvisa demorar, né, a fazer essa substituição de norma, as drogas que chegam aqui no Brasil novas não são caracterizadas como droga, porque não tem classificação legislativa. Isso aconteceu com alguns componentes de maconha sintética que estavam entrando no país através dos Correios. Então, houve-se a apreensão, só que na época não teve como se configurar como crime. Por quê? Ela não estava tipificada na lista. Então, como ela Entendi. estava proibida, não tinha como a gente caracterizá-la como crime. Então, tem Deixa eu muito. até te perguntar que essa questão lá da RDC 67 de 2007, que é essa questão dos manipulados, ela está muito em alta justamente porque tem um monte de profissional que sofreu apreensão da Anvisa nessas inspeções e em outras também, não só nessa que a Anvisa esteve junto, mas a inspeção da vigilância sanitária para liberação de alvará sanitário, eles sofreram tanto apreensão das mesclas, né, que a gente usa de lipolítico, flacidez, entre outros, tanto quanto o produto que a gente usa também como anestésico tópico, que é a lidocaína em forma de creme ou pomada. E justamente eles fizeram essa apreensão dizendo que o produto manipulado deve estar em nome do paciente. E aí eu te pergunto, como que a gente vai trabalhar dessa forma, sendo que esses laboratórios que produzem esses ativos, eles são de São Paulo. Então, aí a gente atende o paciente que quer entrar com procedimento hoje ainda, né, logo após a primeira consulta, e como a gente pode trabalhar dessa forma, sendo que o laboratório em São Paulo vai me demorar no mínimo 5, 7 dias para entregar esse produto. Antes da gente abordar um pouquinho sobre isso, Cris, só para esclarecer e finalizar essa questão da competência da Anvisa, tá? Então, só para vocês entenderem, a Anvisa era uma secretaria é, é, antes, né, dela virar a agência em 1990, ela era classificada como uma secretaria com algumas divisões dentro dela, né, que tinha portos e aeroportos, que é de PAF, até hoje conhecido, medicamentos de média, alimentos, a DINAL, saneantes, domínios sanitários, cosméticos e produto de higiene. Produto para saúde correlatos nem existia nessa época, terminologia lá dentro. Então, houve uma reestruturação nessa época aí, estava assim, discussão da Constituição e tudo. E em 1985, teve um encontro das visas em Goiânia, foi elaborada uma carta, através dessa carta começou o movimento de fortalecer o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, porque antigamente não era esse sistema unificado. Então, algumas vigilâncias trabalhavam de forma assim, meio que batendo cabeça, vamos dizer assim. Aí, a partir de 1988, né, veio a Constituição, aonde que ela veio com os direitos fundamentais, né, proclamando que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, que muita gente sabe, né, e ela trouxe em 1990, através até de algumas problemáticas, né,
que aconteceu durante a saúde, a promulgação da Lei 8.080, onde faz a estruturação do SUS e a descentralização do serviço. Aí, em 1999, a Secretaria, né, de Vigilância Sanitária, ela toma o status, né, de agência regulatória e ela começa a fazer toda essa reestruturação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Dentro dela, a gente traz algumas competências que são delegadas, né? O ato dela normatizar e o ato dela delegar algumas coisas. Então, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, quem cuida é a Anvisa lá no escopo. E ela delega, né, algumas atribuições para baixo. Aí vem o Estado e vem o município. Então, o município é meio que o olho ali da Anvisa, porque a Anvisa não vai conseguir chegar em todos os municípios. Mas, em termos de poder de polícia, poder de atuação, vamos dizer assim, ao mesmo patamar entre a agência Anvisa, entre superintendências ou secretarias de vigilância sanitária via Estado com o município, elas são concorrentes nessa forma. Então, quem não tem um código sanitário, quem não tem a estrutura lá do jurídico, acaba que utiliza as normas estaduais ou federais, né? Mas o correto é ter uma norma própria do Código Sanitário, com valor de multa, formas de penalidade, para poder aplicar essas sanções. Então, é mais ou menos esse escopo. Nós somos os olhos da Anvisa, mas a gente tem uma certa autonomia também dentro do município e algumas competências para estar agindo diante disso, mas não fugindo dentro do sistema nacional total. Então, se tem algum RDC, eu não posso fazer uma norma que gera um conflito com a RDC, porque senão a pessoa não vai saber o que vai ser aplicado, às vezes tem que judicializar para declarar a inconstitucionalidade de alguma dessas normas, aí acaba que tem um prejuízo para a pessoa que está lá na ponta. Em questão de manipulação de produtos, né? Eu vi que ficou muito em voga essa questão, mas ela é uma questão antiga. Assim como o cosmético industrializado, aquele produto que a pessoa faz para utilizar ali. Então, não é de hoje, pessoal, que o fator da estética está gerando alguns problemas, assim, vamos dizer, para normatizar. Então, eu acho que a Anvisa está demorando um pouquinho para normatizar, porque ela achou que seria uma delegação pequena, não seria tanto risco naquela época, porque o pessoal tinha o costume de fazer um bronzeamento ali. é, Nessa época começou a proibição já das câmeras artificiais, mas era mais aquele bronzeamento de sol, era mais uma depilação, era mais um banho de lua, era esses atos que envolviam a área de estética. Quem trabalhava mais com outras, vamos dizer assim, técnicas era a fisioterapia, porque eu tenho um conhecimento já bem antigo dermatofuncional, e já era bastante utilizado, na formação acadêmica do profissional de fisioterapia. Por você ver que assim, já está desatualizada da norma ser de 2007, então ela não acompanhou, né? Não acompanhou totalmente a evolução da estética. Realmente, até 2015, a estética era só com o que hoje a Anvisa chama serviço de interesse à saúde, que são salões de embelezamento, manicure, pedicure, aquela estética mais simples, sem ter essa estética avançada que é a de injetáveis, né? A injetáveis, ela começou mais a partir de 2015. E como que a sociedade, nós, né, operadores desse mercado de estética, podemos acionar a Anvisa de forma que ela faça uma atualização para não nos deixar descobertos nessa questão? A primeira coisa é o fortalecimento das categorias e depois procurarem os conselhos para começar a fomentar isso daí, porque vocês vão ter um choque. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso. A vigilância sanitária estadual, municipal e Anvisa, ela não regula a propriedade intelectual. Então, assim, o que eu tenho de conhecimento e o que eu faço com o meu conhecimento, a Anvisa não vai regular esse ato. Quem A vai Anvisa regular não pode regular o profissional, e isso é competência dos conselhos. se não tem conselho, o legislativo vai ter que fazer uma norma para poder regular essa profissão, né? Porque é livre o exercício
de atividades. Qualquer um pode exercer as atividades, desde que não fuja dos escopos de normativas, né? Então, eu posso fazer aquilo que é me permitido ou aquilo que não é vedado, né, em lei. Então, nem tudo posso também. Então, o pessoal tem que colocar isso na cabeça. Então, tem algumas áreas, essa de estética, o esteticista, aquele que fazia o curso ali de 30 horas, de 60 horas, de 300 horas ali, que ele saía como um esteticista, como um massagista, que massagista tem uma lei antiga, se a gente for falar isso, já é uma profissão regulamentada, já tem. Mas o esteticista em si, que até ele parou de ter essa denominação de massagista, que antigamente era, para não vincular alguns atos só e ficar ali restrito aquilo ali, ele começou a procurar o curso, mas ele ficou à voga. Olha só para você ter ideia, Cristiano, mesmo problema que estava acontecendo, que agora esses foram regulados, na lei recente agora, a gente tem a mesma problemática dos técnicos em óptica e também temos a mesma problemática daquele pessoal que se intitula de terapeuta natural, holístico, aonde que eles não têm um Hum. conselho, uma regulamentação da atividade profissional. Ah, eu tenho CBO, minha profissão é reconhecida, tá ok. Mas o que você pode fazer ou não fazer, aí tem que tomar cuidado, porque tem outras profissões que já são regulamentadas e alguns colocam como atos privativos que a gente tem que ver isso e então a delimitação. Eu participei é, muito ativo no início da questão da discussão do ato médico. Então, ela começou há tempos atrás, em 2000 já começou a se formular, porque era de 45 também a regulamentação da classe deles, como muitas outras, como a minha, como a de farmácia, como a de biomedicina, são todas regulamentações antigas. Então, eles começaram esse movimento para poder reformular, para poder adaptar. Só que aí todas as classes começaram a discussão contra. Ah, isso vai ficar tudo em cima da mão do médico, em cima da mão do médico, começou movimentos, 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 até eles conseguirem chegar num texto que eles queriam passar e na calada da noite teve uma votação e eles voltou à primeira pauta deles inicial. Então, quase todos os atos que eles queriam regulamentar foram aprovados e quando chegou para Dilma Rousseff sancionar, ela vetou alguns artigos que ficou assim não muito legal. Eu achei que a norma ficou um pouco a desejar também. Aí o que nós temos que tomar cuidados é o que está regulamentando privativamente o médico ali. Porque, infelizmente, tirando odontologia, se vocês pegarem todas as outras regulamentações de profissões, elas são muito frágeis. Aonde que os conselhos estão se amparando? Isso daí eu estou falando não mais como um fiscal, eu estou falando como operador do direito. Muitos conselhos estão se amparando com normativas regulamentares internas, portarias, resoluções. Se ela for contra, chocar a lei federal que regula o ato do profissional, aí isso aí vai cair por terra, entendeu? O que você está dizendo é a lei do ato médico, né? Que é aquela 12.482. Lá na lei, ela fala que é restrito ao médico fazer procedimentos invasivos e nomeia procedimento invasivo como aquilo que rompe a barreira e toca os órgãos, né? Se eu não me engano, entra por orifícios e que chega a tocar os órgãos internos. Então, assim, no meu entendimento como profissional de estética, isso exime a gente de trabalhar, nos permite trabalhar com os procedimentos injetáveis. Por outro lado, dentro desse seu comentário, que é assim, os esteticistas e cosmetólogos não têm o conselho que os regulamente. E aí sim eles não têm perante a Anvisa o respaldo para trabalhar com aquilo que não seja o que está na lei deles, na 13.483, que é a lei que fala em cosméticos, né? Que eles podem operar cosméticos. Ali ficou umas terminologias muito abrangentes, sem definições Também reais. achei, Aí quando você também já achei. as atividades privativas dos médicos, por isso que eu tô falando para tomar um pouco cuidado, porque lá no artigo 4º, inciso terceiro,
ele traz assim a indicação de execução e execução de procedimentos invasivos. Então, olha só, indicação de execução e execução de procedimentos invasivos, seja diagnóstico, terapêutico ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos ou as biópsias e endoscopias. Então, a gente já chega na interpretação aqui, porque assim, o conselho não vai ficar indo atrás de muita coisa para criar muita briga. Mas isso daqui já dá uma ampla discussão nesse ponto aqui. É isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado, porque eu posso fazer 300 procedimentos, entendeu? Aí no momento que dá um problema, não por imperícia, que seja por um evento fortuito mesmo, se der um problema, você chegar lá na hora, começar a responder um inquérito criminal, um delegado tiver uma interpretação dessa, você pegar lá um procurador do Ministério Público com a mesma interpretação, você vai ter um problema eterno de sua vida. Com Esse é o certeza. problema das leis brasileiras, né? A interpretação. Exatamente. Assim, vamos até citar um caso que aconteceu aqui conosco, aqui em Goiânia, que houve, né, infelizmente, o óbito de uma paciente que foi pela hialuronidase, e a hialuronidase é o único recurso que nós temos para reverter um caso de intercorrência do preenchimento de ácido hialurônico. E aí a gente volta no caso lá do cosmético, porque ele, nas indústrias farmacêuticas, né, nas indústrias que poderiam registrá-lo como produto farmacêutico, medicamento, ou registram como cosmético, e fala no rótulo uso tópico. E os laboratórios farmacêuticos não tem registro, a gente tem que pedir por prescrição, e assim, eu tenho que ter ele no meu consultório para um caso de emergência. Então, como eu vou ter em caso de emergência, sendo que se eu fizer, não vai dar tempo de eu pedir, que é o caso que eu acabei de te explicar, que os laboratórios não são daqui, são de São Paulo. Então, aí eu fico perguntando, como que a gente pode solucionar isso? Entendeu? Como que a gente vai solucionar essa questão dos laboratórios farmacêuticos? Até tem um pessoal aqui no chat, conversando no chat do Zoom, falando, né, que o farmacêutico pode trabalhar com substâncias, o biomédico pode trabalhar com outras substâncias. Também é das substâncias. A questão é da manipulação destes produtos exclusivamente no nome do paciente que você vai aplicar. Se você pede lá no laboratório XPTO, ele vem com 10 unidades, mas você vai usar um só no paciente, as outras 9, a vigilância sanitária pode passar e recolher. Entendeu? E está respaldado por lei, que é a Lei 67 de 2007. Então, realmente assim fica essa dúvida. E aí, completando essa questão da hialuronidase, eu queria te perguntar outra coisa, que há um boato de que se houver um procedimento, um POP, explicando que este produto, hialuronidase, está dentro do meu consultório para uso em urgências e emergências, eu consigo me eximir tanto disso, né, a vigilância numa inspeção, não vai recolher tanto dessa parte se eu comprar em laboratório de manipulação por não estar no nome do paciente, ou nessa parte da indústria farmacêutica que é usado como cosmético. Me ajuda a interpretar isso. Como que a gente pode trabalhar assim? Cristiane, você chegou num ponto assim obscuro que eu vou te falar a verdade. Eu, como operador do direito, eu tomaria muito cuidado com isso. Eu estou falando para vocês. Tem um ato regulamentar do Conselho de Classe e nós temos o ato da disposição aonde que a gente regula a farmácia em estar dispensando. Então, a dispensação do produto é um, a utilização do produto é outro totalmente diferente. São dois atos desvinculados, entendeu? O que a norma traz a 67? Se a gente pegar lá, grosso modo, e ler ela lá, a dispensação é única por paciente, é para o Sim. paciente, entendeu? Então, como que você vai colocar um produto ali como se fosse um produto emergencial, que você vai ter colocando esse produto em estoque. Então, eu não veria isso com bons olhos, igual eu tô falando, assim. Na hora que der um problema, lá na justiça é preto no branco.
que a regulamentação traz, o que ela me permite e o que ela não vai me permitir. Aí, lógico que a farmácia pode entrar de forma assim, de um erro de dispensação, mas a responsabilidade total vai ser do profissional. Porque quando a gente traz lá até a questão do ato médico, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado, muito mesmo, porque a lei do médico, os atos privativos deles são bem claros, pessoal. E quando a gente traz lá, onde que ele isenta? Ele traz lá no parágrafo 7, abrindo para os outros profissionais, olha o que ele fala. As outras profissões são resguardadas pelas suas competências, então ela tem que ter uma regulamentação. E para ter essa regulamentação é lei com lei. Então vocês têm que partir do princípio da lei, entendeu? Então ele coloca o biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico e tecnólogo de radiologia. Então o esteticista já está fora. Então tem que tomar É muito. mesmo porque essa lei também foi criada em 2013 e o esteticista entrou em 18, né? Então tem essa discrepância de lei também. Aí tem que começar esses movimentos regulatórios, pessoal, que é muito complicado, porque aqui é parte legislativa de Câmara, entendeu? Vocês vão ter que ir atrás de deputado, atrás de senador e depois convencer o presidente a sancionar a lei. Ou então deixar o Congresso já convencido que ele vai derrubar. A briga que teve para mudar essa lei de medicina foi mais de 10 anos, imagina só vocês mudar uma lei para estar incluindo na lei de medicina. Eles vão ser chamados, CRM, para se está apto ou não também isentar outras classes de estarem utilizando, né, o injetável ali. Então, esse processo que vocês têm que estar tomando cuidado, tá? Nessas questões. Porque quando eles trouxeram enfermeiro, aqui já entra o técnico de enfermagem. Então, ele pode fazer a aplicação dos injetáveis. Agora, o esteticista está totalmente fora aqui. Agora, as outras. Inclusive tem uma movimentação, até houve coleta de assinaturas justamente para criar a, a profissão de biomédico esteta, farmacêutico esteta, enfermagem esteta. Tá, já foi, se eu não me engano, já teve a votação, ela foi aprovada e agora vai entrar como projeto de lei. Eu até não sei dizer muito a respeito disso, mas foi agora bem recente, o CRF teve muito ativo em cima disso, justamente para fazer essa modificação. E aí, então, o que você está me dizendo é que essa questão do POP não adianta nada. Se o fiscal julgar que a lei diz que não pode, pronto, acabou, não vai adiantar nada esse procedimento de urgência e emergência dizer da hialuronidases. Nesse caso aí já entra a discussão de conselho, ele vai ter que reportar para o conselho essa questão. E o esteticista, quem regula o esteticista? Não tem ninguém que regula, Uhum. Sim, entendeu? verdade. Acaba assim que a vigilância sanitária toma por si alguns atos de regulares ali para coibir o profissional ali, porque não vai ter a questão do profissional, ele faz isso indiretamente. Porque tem coisas que Entendi. não tem como você atuar no produto, às vezes discutindo a questão do procedimento. Ah, eu aprendi a reutilizar a seringa. Pô, é proibido, entendeu? Ele aprendeu isso às vezes lá no curso, mas tô dando uma Um coisa. exemplo genérico. Uhum. Então, assim, é um ato que ele aprendeu como profissional, mas ele está utilizando um produto de forma irregular. Então, é essa forma que choca a questão regulatória da Anvisa com o exercício do profissional. Tem essa congruência aí. Agora, a dispensação do produto é diferente da questão da utilização dele. Então, vou deixar bem claro, pessoal. É a mesma coisa você pegar uma pomada anestésica. A classificação da pomada anestésica ela é um produto medicamentoso, entendeu? Tá lá, você comprou lá, é um produto medicamentoso. Como que você vai utilizar o produto medicamentoso em uma pessoa, sendo que a venda é com receita médica, que é escrito lá na legislação, entendeu? Tem coisas assim que ou a normativa muda, ampliando esse foco, ou então não tem como a gente sair dela. E aí, no caso, o melhor caminho é a unificação mesmo da classe e ir atrás pedindo para que haja essa
atualização das leis para poder nos respaldar, né? Exatamente. Porque quando a norma traz lá que a farmácia ela pode fazer, né, vamos dizer assim, uma produção específica para um hospital ou para uma clínica, ela traz lá na norma dela que isso é um caráter excepcional, fundamentado de interesse público. O que que é interesse público? Da coletividade da sociedade. Não adianta eu pegar e falar que o hospital tem interesse público. Não. Aí vai ser a regionalização só no município, então tem que ver se o município está necessitando mesmo dessa dispensação desse medicamento ou desse dermocosmético específico para essa unidade. Então, assim, tem coisas que a legislação ela deixa bem amarrada essas situações e não tem como a gente fugir, porque a 67 ela vem intrínseca à 6360. Então, quando a gente pega lá a 6360, ela traz a forma lá de dispensação do correlato, ela traz o que, que é Sim. a parte oficinal. Então, não tem como a gente fugir, porque você vai pegar o rótulo, cadê o nome do paciente, né? Não tem o nome do paciente. Agora me responde uma coisa. É uma curiosidade minha, mas eu acho que também vai ser do pessoal. Porque tem vários médicos que usam esses mesmos ativos que a gente manipula, principalmente nutrólogo, que eles fazem aplicação intramuscular, endovenosa, né, através da soroterapia. Eles também, então, têm que ter esse frasco, né, essa ampola, com o nome do paciente. Se tiver lá no nome da clínica dele, eles vão sofrer a mesma apreensão como nós. Ele só não vai sofrer a apreensão da pomada anestésica, que é o que você falou, por ser medicamento, e aí a gente não tem como aplicar, é isso. Aí, ó, o que traz a legislação, aí vai da interpretação do fiscal lá na hora, mas assim, eu estou falando como operador do direito, gente. Se a norma trouxe, claro, que é dispensação para o paciente ali, e ela só excetua algumas questões, então, em caráter de interesse público, onde não se encontra o produto, então teria que analisar essa questão se o médico conseguiu comprovar ou não. Então, acontece muito isso, pessoal. Eu, como operador de direito, eu vejo isso até como uma manipulação de mercado. Alguns profissionais que têm essa liberalidade de aviar receita, eles aviam as receitas em grande quantidade, em nome próprio, às vezes para fazer um produto ali em escala quase se fosse industrial, dentro da própria atividade do consultório, entendeu? Eu já fiz uma ação dessa forma, eu como inspetor não concordo, entendeu? Igual, eu vou pegar o calciferol como produto barato, eu vou criar um marketing em cima dele, falar que o pessoal agora tem necessidade de fazer reposição, e o melhor caminho de via de administração é via intramuscular, é o injetável. Eu consigo fazer essa produção mais barata, porque eu desconheço uma indústria que produz uma vitamina D injetável hoje no mercado, porque é muito barato, a produção do injetável é caro o custo. Então, tem farmácia de manipulação que começou a fazer essas produções, conheço. E tinha médico que comprava em grande escala e vendia, assim, exorbitante o tratamento para as pessoas. Aí as pessoas. É exatamente isso que eu te falei. Isso está acontecendo hoje, e aí quem tem esse produto dentro da clínica estética que não seja médico é o que está sendo tudo recolhido. Não só ele, vários outros ativos. E é o que a gente, na nossa normativa, como profissionais, a gente pode fazer isso. O nosso conselho nos permite, né? A vitamina D nós podemos aplicar, e no nosso conselho fala a mesma coisa. A gente pode aplicar nas 4 vias de aplicação: intradérmico, subcutâneo, intramuscular e endovenoso, inclusive. Entendeu? E aí a Anvisa e a Vigilância Sanitária estão fazendo essa interpretação que aí é só o médico que pode fazer. É, essa interpretação é pela questão da capacidade de aviar a receita, a capacidade porque tem alguns atos ali dentro dos atos regulamentares deles, é por isso que eu falo, vocês têm uma falha muito grande, meu conselho de fisioterapia, o de farmácia,
eles têm que se aprimorar bastante, porque odontologia eu acho que é um que está à parte, assim, que não entra nesse viés, apesar que eles estão restritos à parte de pescoço para cima. Mas é um conselho que conseguiu não ficar adstrito na regulamentação do ato médico, aonde que deixou bem claro lá que o dispositivo do artigo de ato privativo não se aplica ao exercício da odontologia. Veio bem claro, veio bem claro. Aí, enquanto no parágrafo seguinte, ele já traz que vai depender do que é regulamentado pelas outras classes para poder atuar. Mas o odontólogo, não, dentro da área da atuação dele, acesso à parte invasiva, entre outras coisas, ele pode atuar de forma assim, aberta. E ele trouxe essa questão já na norma deles, na lei, de exercício da profissão, essa questão de fazer as intercorrências dentro do âmbito deles de atuação. Então, se tiver um problema, eles já estão respaldados pela lei, e eu te garanto que, se pode para o médico, é extensivo a eles, vamos dizer assim, entre linhas, né? Mas na Hum, questão da dispensação, ao meu ver, ela foge um pouquinho dessa questão da forma de dispensar aquele produto, entendeu? Mas acontece muito. Se a gente for pegar e trazendo na forma correta, tem clínica de fisioterapia que manipula o carbopol, que é o gel, para fazer a parte terapêutica de alguns procedimentos com equipamentos, igual ultrassom, entre outros. Eles mandam manipular, às vezes que é mais barato o carbopol, né, dentro da farmácia de manipulação. E como que a gente vai classificar esse carbopol lá dentro? Aí ele sai um pouquinho dessa regulamentação, porque ele não entra vamos dizer assim, ele é um indutor do equipamento, né? Ele seria a parte integrativa do equipamento, mas ao mesmo tempo ele tem uma função de hidratar a pele, mas o princípio dele mesmo é a capacidade dele de induzir, né, aquele calor para o tecido. Então, assim, tem coisas que a normativa não pega e, sim, o fisioterapeuta pede muito, aí compra engalado, às vezes o carbopol. Parafina, entendi. eu vi muita produção de parafina. Na época mesmo, quando começou o bronzeamento natural, aí, as marquinhas de biquíni, né? Que até a Anitta fez aí um clipe aí que viralizou, né? De Uhum. fita antes. Daí virou febre no Brasil. E o pessoal começou a manipular a parafina nas farmácias de manipulação para um custo menor e acabavam que misturavam outros produtos dentro da atividade deles lá, do banho de sol lá, para passar nos clientes. Então, assim, a parafina não é para esse ato, ele não foi registrado e nem é autorizado com ato de exposição ao sol. A gente tem as normas regulamentares. Então, se a E gente isso acaba gerando dano para a pele do paciente, né? Que pode gerar até câncer se brincar. E me diz então o seguinte, Sérgio, se dessa questão então dos injetáveis da farmácia de manipulação, enquanto a gente não correr atrás disso, nós não vamos conseguir nada. Porém, alguns produtos a indústria farmacêutica nos vende, né, como sendo cosméticos. Eu tendo ele dentro do meu consultório e tendo o procedimento POP explicando que esse produto é usado para fins cosméticos, então tudo certo, aí eu posso ter. e vamos assim abrir mais o leque. Quando a gente pega a questão de registro e notificação do produto, né? Na Anvisa, cosmético, produto de higiene, né? O cosmético, quando a pessoa, a fábrica, né, vai tentar fazer lá a notificação do produto, se chega lá que ele é um produto injetável, subcutâneo, não passa, proibido, porque a definição do cosmético é bem clara na legislação. Então, assim, ao meu ver, né, se a gente pegar a analogia lá das normas que falam do processo fabril, para mim, a farmácia de manipulação está tentando burlar essa forma de produção. Então, é uma problemática, assim, Olhando pela lei seca, né, pela letra fria, por que que a indústria não pode, em escala de produção, fazer a produção desse produto dessa forma e a farmácia de manipulação pode?
Porque não tem uma brecha regulamentar? Não, se tem um RDC, porque são normas compatíveis. Tem uma norma, vamos dizer assim, que está no nível dela, e ela está trazendo uma definição do que é cosmético, e fala que aquilo ali é ato só para embelezar na pele, né, para trazer um cheiro, algo assim, então a gente não pode estar utilizando ela dentro do nosso organismo. É a mesma Nós coisa da temos discussão. antinutrientes, que é transformar substâncias químicas. Mesma coisa que a gente pode estar trazendo como analogia que aconteceu muito, além da ozonoterapia, esses produtos que o pessoal estava utilizando de sex shops, né, para atos sexuais também, essas bolinhas que introduziam no canal vaginal. A gente pega muitas outras coisas aí que o pessoal utilizam e às vezes tentam burlar, porque assim, tem produto lá também que muita gente notifica e depois nós vamos lá verificar a BPF e tudo e ver como que está o dossiê dele. Então tem gente que notifica coisa que não tem nada a ver com o que está lá na produção. Aí tem que parar a produção inteirinha, às vezes o produto até sair para o mercado de forma irregular. Porque a vigilância sanitária, ela não tem como abarcar 100% do mercado. Então, o problema maior é esse, que muita gente não tem medo das consequências, entendeu? Porque a lei está aí para ser seguida. É igual a legislação que a gente tem de crime. Matar é proibido. Eu não posso matar? Não, você pode matar quem você quiser, mas você vai ter uma consequência social e criminal. Opa, se você matar alguém, aí tem a sanção da pena lá. Mas ela não vem te proibir, não pode matar, ela vem lá só tipificando. Matar, aí vem lá os tipos penais, né? A partir Até de. me perguntaram aqui no chat, né? E por que que nós não podemos usar a hialuronidase off-label, mas médico pode? Porque na, na instrução de uso ele é como cosmético, porém todos os médicos usam a hialuronidase da mesma forma que eu expliquei aquela hora, né? Como o único que é capaz de reverter o preenchimento com ácido hialurônico. É igual eu estou falando para vocês, não estou falando como agora como inspetor, porque o sistema nacional às vezes olham com olhar de risco dos atos, não tem nada regulamentando. A gente pega lá na Constituição, se aquilo oferta risco à população usuário, a gente pode entrar com ato proibitivo mesmo que não tenha lei. Vamos dizer assim, nessa disposição regulamentar do risco. Então, a gente avalia o risco, se tem risco ou não ofertando, a gente vai atuar em cima daquilo ali. Mas o que se aplica a um profissional, o outro também tem que seguir, porque a gente está falando em dispensação, né? A 67 fala em dispensar aquele produto manipulado. Agora, se vier um ato regulamentar isentando esse profissional, aí tudo bem. É, Não me nesse caso, nesse caso da hialuronidase, ela é proibida tanto para profissionais médicos quanto para profissionais biomédicos, farmacêuticos, e dentre outros. E o que o César está querendo dizer se esse profissional, seja qual for a formação dele, aplicar ela injetável e acontecer a mesma coisa que a gente viu acontecer, que o paciente vira a óbito, é conta e risco do paciente. Não tem o que fazer. Porque hoje o que a legislação diz é que não se pode injetar a hialuronidase. Então, a gente tem que lutar por isso também. Mais uma coisa que a gente tem que lutar. E não adianta ter isso descrito em procedimento que vai ser só usado em caso de urgência e emergência. Vai arcar com as consequências do uso de forma incorreta da mesma forma, independente da formação do profissional. Aí, César, eu queria até pegar o gancho aqui dos procedimentos. Queria que você falasse um pouco quais são os documentos que o profissional da clínica de estética com interesse à saúde, né, que seria essa clínica que precisa de um responsável técnico, tem que ter a certificação do conselho, quais os documentos ele deve ter na clínica para mantê-la regularizada? Isso também é uma dúvida muito grande do pessoal. Aí a gente já parte também de outras classificações, né?
Infelizmente, o nosso escopo regulatório está muito atrás do fato social. Então, a gente já está com dropship, e-commerce, pessoas jurídicas em plataformas, né, digitais, em nuvem, onde que não existe essas empresas fisicamente. Então, como que o escopo regulatório vai chegar até isso? Então, a gente está com a dificuldade de abarcar muita coisa, pessoal. E essa parte de regulamentação de abertura ou não de empresa, aí ela já abre um leque tão grande, tão imenso. Eu vou trazer uma parte geral, generalizada, para vocês terem uma ideia de como que funciona. Eu trabalho muito com algumas pessoas, dando alguns conselhos que me ligam, "Ó, como que eu posso fazer, como que eu faço, eu até oriento. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ela tem que estruturar uma ideia de quanto tempo ela vai ter essa empresa parada, que infelizmente tem isso. Hoje no Brasil a gente vai depender da abertura do CNPJ, que é lá na junta comercial, o contador faz junto com o advogado, você pega aquele documento, às vezes é automático, já vai lá na prefeitura abrir seu cadastro. Aí, para abrir o cadastro lá, para ver se está ok ou não, tem muita gente que não se atenta, que ela tem que primeiro verificar se aonde que a empresa dela vai ficar, se ela tem autorização para aquela atividade, que é o tal do uso solo que a gente fala. Você chega, às vezes, com IPTU ou endereço, vai lá e consulta via online, às vezes tem que ir físico lá na prefeitura, conferir se é autorizado ou não aquela atividade a ser executada naquele endereço. Ainda tem isso, que a ocupação de solo não é qualquer atividade que pode estar em qualquer endereço, aí tem que ver a lei de zoneamento urbano da cidade, tá? Tem que Então, fazer toda uma avaliação, tem que tem fazer que toda uma avaliação do local onde vai ser colocado o empreendimento. E além disso que você está falando, tem que avaliar se a sala ou a casa, o imóvel está adequado, consegue ser adequado de acordo com a RDC 2002 da Anvisa, que é de adequação de espaços para a saúde, né? Pia, piso, teto coberto, parede lavável, tudo isso tem que ser adequado, né? e aí, assim, antes de chegar um pouquinho nisso, a pessoa tem que definir, né? Eu sou um profissional de fisioterapia. Eu vou colocar como pessoa física, eu vou abrir um consultório. Se for abrir um consultório, fisioterapeuta é obrigado a colocar como atividade fisioterapia, mesmo trabalhando na parte estética. Não tem como, senão ele vai estar infringindo a normativa regulamentar lá do conselho. Então tem que ver essas anuências também. Ah, eu vou ser uma pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica, aí a gente está conversando que ela é uma pessoa que pode estar contratando um médico, odontólogo, um biólogo, um esteticista para estar trabalhando lá dentro. Então, ela pode ter de um KNAI a centenas de KNAIs. Então, tem essa diferença do profissional liberal para a personalidade jurídica já que é constituída. A partir do momento que você definiu a atividade, aí você vai ver se o uso solo comporta ou não e qual a normativa que vai se aplicar, porque se eu abrir uma clínica de estética em um consultório de fisioterapia, às vezes são normas diferentes que vão ser aplicadas ali para atos diferentes também. Então, isso são coisas que o profissional tem que tomar muito cuidado, porque vai impactar no tempo de abertura da empresa. Em Anápolis, não me recordo exatamente o ano, 2015, não sei, ou antes um pouco, as aprovações de planta baixa para abertura das empresas era toda realizada pela Superintendência Estadual de Vigilância Sanitária. Então, a pessoa tinha que ir lá no estado, fazer toda a parte dela de aprovação de projeto arquitetônico, para depois ela voltar na prefeitura e dar continuidade na abertura. Hoje, conseguimos fazer já tudo plenamente aqui em nosso município. Alguns municípios nem têm essa regulação nem estadual, nem municipal. Então, não tem como eu dar uma receita de bolo. Então, teria que ver a legislação pertinente de cada estado e de cada município. Então, tem lugar que não é necessário fazer aprovação de planta baixa. Em outros municípios, sim. Goiânia já também é pleno, tem que fazer em Goiânia aprovação de planta baixa. Aí, a partir do momento que você está autorizado, né? Fluxo está ok, saída de lixo está ok, entrada de material, saída de material, pia, cor de parede, né? Mobiliário, tiver tudo ok,
aí você está autorizado a fazer construção, reforma, aí você vai partir para as outras partes, né, burocráticas, né? Que é produção de papel. Aí eu vou ter que ir no conselho, registrar a minha empresa, né, minha personalidade física, quando se tem um conselho, que o esteticista não tem, então não vai ter como ir lá. Ela não vai ter essa disposição, vai ter que apresentar somente a capacidade técnica dela através de um certificado, perante a fiscalização, mas ela vai passar por outros crivos, né? Vai ter que ir no corpo de bombeiro, ver se está ok, né? Extintor, recuo de calçada, corrimão, outras coisas mais, corpo de bombeiro cobra. Aí ela vai ter que ir lá na Hoje postura. já não é mais necessário licença ambiental, porque antigamente era, né? Aí Já não é depende cobrado mais. de cada município. Ainda tem município que se cobra Entendi. ainda a licença ambiental, né? Pelo resíduo que é gerado. Uhum. Então, para mim, ó, se você está usando um produto injetável, você vai ter que fazer plano de gerenciamento de resíduos, porque você vai ter que ter ali toda a regulação daquele lixo que você vai estar gerando. Não só isso, mas também o perfuro cortante, né? Toda aplicação de bioestimulador, de preenchedor, todos são perfuro cortantes. Então, faz parte. E agora, assim, os procedimentos são necessários, POPs. Todos os POPs têm que estar dentro dessa clínica. Pessoal, procedimento é a normatização da empresa. Hoje a gente está falando em questão de regulamentação. A regulamentação não é só o ato legislativo, não, é você regulamentar dentro da sua empresa todas as documentações que precisa. E para você deixar isso bem estruturado, você tem que colocar na sua cabeça que você tem que ter um procedimento estruturado, independe do que for. A forma que você vai contratar o seu operário, dependendo da quantidade de empregados que você tem, você é obrigado a ter o PCMSO, o PGR, né, que antes era o PPRA, agora é o PGR. PPRA. É. Vai ter que fazer aquele levantamento ambiental, aquilo ali é um procedimento, é um dossiê que você faz com levantamento. Você vai ter que atestar que a pessoa está apta lá na hora de entrar. Como que você vai fazer a frequência de entrada e saída, né, do seu servidor? Comprovar a limpeza, ele está limpando lá uma área insalubre sua. Como que você vai comprovar que ele não está tendo risco? Ah, vou dar um treinamento para ele e vou registrar. Gente, isso é procedimental, procedimento. E às vezes E isso tudo a vigilância está cobrando agora quando faz essa inspeção, né? Nossa, você está lá, eu vejo muito comum clínica de estética, né? O pessoal lá, ainda mais as esteticistas são blogueiras e contratam blogueiras, o pessoal compra aqueles frascos, né, transparentes ali, sem nenhuma proteção em cima, ainda desfila com aquele produto achando que aquilo ali é chique, como peça decorativa, né? E a norma traz que tem que ser resistente à puntura e vedado, ainda tem que ser 2/3 abaixo, né, capacidade de armazenamento. E aquele frasco ele tem que ser descartado com todo o perfil cortante. E o pessoal ainda brinca com aquilo ali, né? Até a forma de fazer o descarte, todo incorreto aquilo ali. Eu quase infarto quando eu vejo, né? E o pessoal espalha, vira trend, vira reels, o pessoal quando vê tá viralizando. Então hoje é É. muito replicar erros. Então é da mesma forma. Pensa, você tá ali com aquele vidro daquela forma ali, seu funcionário chega, você não fez treinamento dele, não capacitou, e ele tem um acidente de trabalho ali, você não vai responder só perante a vigilância sanitária, você vai ter que responder também pelas normas do trabalho. No Lá na... Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, da mesma forma, né? E o que eu ia te perguntar também é uma questão de. Eu conversei com algumas pessoas, eu falei, vocês têm que fazer uma avaliação do seu fornecedor. Se o seu fornecedor tem também o alvará de vigilância sanitária, você não pode comprar de qualquer um. A gente viu um caso aqui em Goiânia de uma clínica de estética que estava completamente irregular e que tinha um distribuidor junto. E essa distribuidora não tinha cadastro nenhum, nem Anvisa, nem Vigilância Sanitária, e estava vendendo os produtos. Aí as pessoas falam, mas era uma pessoa que entende da estética. Ok, entender da estética é uma coisa, mas entender do armazenamento de um produto, de como ele tem que ser manipulado, tem que fazer
o registro da temperatura daqueles que são armazenados em temperatura refrigerada, tem, né, a medida tem que ser feita em 2 vezes ao dia, no horário mais frio e no horário mais quente do dia, né? Então, o pessoal ficou meio perdido em relação a isso, nessa questão de qualificação de fornecedores. Tem sim, pessoal. Assim, eu vejo que o brasileiro ele brinca de ser profissional, de ser empreendedor. Mas quando a gente parte pela capacidade dele mesmo, estrutural ali, de documentação, de ter robustez e ter qualidade, cai-se muito. Se perguntar para a pessoa qual é o processo que ela faz de higienização da mão, de limpeza de marca, ela não sabe falar, porque é de cabeça, né? Quantas vezes por dia não tem registro? Aí como que você vai comprovar para o próprio cliente seu, na hora que chega, ele abre um processo ou uma denúncia lá no Procon, que sua clínica tá ok, que ela tem robustez, que ela tem estrutura mesmo, através de preto no banco, documento, pessoal. Se tem registro, né? Eu acho que um pouco é falta de conhecimento mesmo, por conta de não haver o treinamento. A gente é treinado para ser, né, executor das técnicas, mas não é treinado nessa parte regulatória, né? Essa parte regulatória ficou muito evidente e restrita às indústrias e ao comércio, e muito pouco na prestação de serviço. E eu acho que agora a Anvisa, né, historicamente começou lá na indústria, desceu para o comércio e agora está chegando aqui na área de serviço, tá? Na questão das inspeções, né? Assim, a população tem que acordar que qualidade de serviço, pessoal, você mostrar para o cliente que está todo estruturado, que você tem documentação legal, que você consegue emitir uma nota fiscal de comprovação, que você tem toda a rastreabilidade daquele produto que você compra, que você comprou um equipamento de alguém autorizado. Muita gente acha que essas problemáticas são de hoje, mas assim, eu já passei por tantos problemas dentro da estética, que são enormes, cada dia vem surgindo mais. O pessoal começou a alocar equipamento, as mantas, o pessoal, em vez de utilizar da forma correta, cortava, reutilizava mantas, equipamento de locação, tinha muito software entrando de forma clandestina no país, e não eram aparelhos confiáveis e teve muito problema no mercado. Então a gente pegou muito isso. Aí as pessoas arriscam com aquele profissional que está fazendo um desconto mais barato, de causar uma lesão maior. A gente está falando assim de pessoas que estão na sua mão, é vida. Eu E vou assim, a gente tem caso de toxina botulínica sendo feita a R$ 300, que é um custo baixíssimo para esse produto, não dá para comprar nenhum material para vender, e que a gente sabe que está usando uma toxina que nem registro no Brasil tem, né? E sem aí, contar aparelhos que são usados assim. não, e são grandes, assim, as problemáticas que a gente coloca. O que está acontecendo aqui, algumas coisas que foram demonstradas via televisão, são atos, assim, que a gente fica assustado, tá? É, E, assim, não é isolado. Então, a gente já conseguiu chegar até em profissionais aí, médicos, estava reutilizando luva. Problemática sempre vai existir, mas quando ela está se concentrando de uma forma maior, igual a estética está tendo muita problemática, o pessoal tem que tomar muito cuidado. São produtos que às vezes são indicados aí, e eu não estou falando só do esteticista ou só do farmacêutico, estou falando em geral, a estética em geral, porque assim, uhum. tem caso aí de médico que está com aplicação de ácido hialurônico, PMMA, às vezes utiliza em quantidade altíssima naquele paciente, porque ele quer um resultado assim, e pelo dinheiro e naquela vibe no momento, o profissional resolve fazer aquilo ali, ou quer inovar no mercado. A problemática é esse, pessoal. É. É, Hoje os estudos já estão nos trazendo alguns comportamentos diferenciados dos produtos, né, que às vezes faz um registro igual da prótese mamária. É uma problemática que está acontecendo agora, que está muito em discussão. Algumas foram proibidas. Migração de componente, vazamento.
Então, se a gente pegar aí os atos regulatórios internacionais, a Anvisa retirou duas marcas do mercado e está monitorando todas. Por quê? O cliente, quando ele chega lá para fazer aquele procedimento cirúrgico, né? Eu fico até encabulado. As pessoas na área de estética, elas chegam meio cegas, né? Eles chegam aptos a fazer qualquer coisa em prol da beleza. E às vezes é uma beleza momentânea. E às vezes vão pelo profissional mais barato, que ele quer economizar mais, ou produto mais barato, e não checa tudo que tem que ser checado. Pega o produto, pede detalhamento, vê como que esse produto está no mercado, se tem alguma restrição, se não tem, se tem aquelas entrelinhas lá no manual, na bula, tem muita descrição pequenininha, vai ler aquilo ali que deve ter alguma coisa interessante ali, pessoal. Então, igual o vapor, quando o pessoal começou com essa loucura de vapor, eu falei, alguma coisa está errada no mercado internacional. Logo em veio a bomba nos Estados Unidos, né? Descobriram lá, estava meio que autorizado, proibiram depois, logo que foi descoberta a problemática que o vapor estava trazendo, né? Que ele passa do estado líquido ali para o gasoso, depois ele retorna para o estado líquido, né? Então, aquilo ali é um veneno para o pulmão, né? E aqui no É Brasil ainda verdade. não se autorizou aquilo ali. O que a gente encontra no mercado hoje são todos clandestinos. E a O quantidade pior é isso, né? Ficar entrando de mercado clandestino e causando tanto prejuízo à saúde da gente. Deixa eu só te interromper para responder uma perguntinha aqui, que tá sem nome, falou que tinha autoclave, né, no consultório, aí numa pia, e a vigilância sanitária foi lá e exigiu que se colocasse em duas pias. E que quando ela trabalha sozinha e antigamente ela podia ter a autoclave na sala de atendimento e agora não pode ter mais. Houve essa alteração de pedido? Aí, pessoal, além olha só, vocês têm que tomar muito cuidado, porque assim, tem coisas que a gente pede para as pessoas comprovar por que está fazendo aquilo ali. Se internacionalmente tem validação de produtos, né, compêndios, a BNT mesmo traz muitas normas, né? A BNT não é um ato regular público, ele é fechado, uma associação que vai lá e regula, mas o pessoal quer colocar qualidade, né, nos quesitos nacionais para acompanhar os internacionais, adotam a BNT. Então, se tem um estudo, se tem uma norma, se tem um trabalho científico falando assim, ó, você deve fazer dessa forma, para que você vai inventar a roda ao contrário? Então, já foi comprovado, pessoal, que dentro de uma CNE pequena, ela tem que ter a parte ali, separação da área suja e da área limpa, seguindo aquele fluxo correto. Então, você tem que ter essas duas pias separadas, tá? Micro-organismo a gente não consegue ver a olho nu, e tem muita gente que arrisca por aí. Ah, mas aqui no pensa assim, o bichinho vai pular daqui para lá na bancada, né? Está muito enganado. Contaminação, pessoal, para acontecer é daqui para ali. Quando você está É. vendo crescimento, alguém está morrendo, é porque a coisa já está feia. Então, está Tirou. tudo contaminado. Entendeu? Foi. Então, é necessário, sim, fazer essa Foi. estruturação da área, assim, de lavagem de material e depois colocar o fluxo certinho. Uma pia para lavagem, de material sujo, a outra pia com barreira, né? Tem que ter essa barreira técnica lá para separar essa área suja do limpo, para depois passar para essa outra área, para depois ir para a autoclave, para depois chegar na área de armazenamento, que seja interno, externo, de preferência externo, né? Porque ali não vai ser um ambiente também muito seguro para ficar ali muito tempo. Então tem que seguir esse fluxo sim dentro da área. E a esterilização feita em estufa não pode, não é mais aceitável, né? É só autoclave. Só autoclave, viu, pessoal? A estufa já tem estudos que ela não consegue atingir todos os micro-organismos, mesmo, pessoal, vou deixar por tanto tempo. Tempo não vai dizer nada, tá? Então, é a metodologia mesmo de esterilização ali que vai estar garantindo, tá? E esterilização por produto química, né? Clorexidina ou quaternário de amônio, essa é aceita. Mas aí tem que tomar cuidado da forma que está sendo feita, porque assim, tem produto que ele é sensível à luz do sol. Então, dependendo da forma que estiver utilizando,
A gente já chegou em centro de endoscopia que as caixas eram todas transparentes lá, que estavam todos submergidos ali naquele produto fotossensível, né? Então era água Entendi. ali, água mesmo. E a maioria das pessoas não E não vai, sabe aí não adianta nada, né? Simplesmente tá dando um mergulho no equipamento só. exatamente. Então tem que tomar muito cuidado na metodologia que vai escolher. Por que que eu falo da autoclave é mais seguro? Você vai pegar aquilo ali, lacrar no papel e pôr lá dentro, ela vai fazer sozinho o processo. Não tem um segredo. Fazer um investimento que eu não acho um custo alto para fazer um investimento numa autoclave. Agora, arriscado um produto, você comprar aquele produto, armazenar de forma correta, utilizar ele de forma correta, deixar ele no ponto certo, e você ter o registro de tudo isso aí, eu não utilizaria para deixar essa brecha aí para ser questionado, entendeu? E tem uma outra pessoa me perguntando aqui também a respeito de produtos que estavam registrados e que, por acaso, a Anvisa vai e suspende a fabricação ou a importação desse produto e o profissional ainda tem esse produto dentro da clínica, dentro do consultório, né? Como que ele pode proceder? Aí tem que ser analisado, porque se já houve recolhimento de imediato, aí esse produto ele tem que ser voltado pela cadeia reversa. Agora, tem alguns produtos que são descontinuados às vezes, né? Essa descontinuação, o produto que está no mercado, ele pode ser utilizado e depende da norma regulamentadora que tem que ver. Mas na maioria dos casos, quando o produto, né, ele tem algum problema, vamos dizer assim, né, foi proibido, vocês podem ter certeza que tem um ARE lá que vai solicitar ao fabricante, ao distribuidor, ao importador fazer a cadeia reversa desse produto, tá? Aí, E se o fabricante não fizer, como que o profissional tem que proceder? Porque a depender, a gente nem fica sabendo que foi solicitado o recolhimento, né? A descontinuação, ok, descontinuou a produção, mas aquilo que está no mercado pode ser finalizado o seu uso. Agora, em caso de recolhimento. aí tem a questão da boa-fé, né? Não soltou nada de publicidade, a cadeia não divulgou, que é obrigatório. Hoje já tem as normas já para monitoramento de mercado. Isso não é uma coisa assim, estou inventando a roda, não, de forma alguma. Produto para saúde, cosmético, né? Tem a cosmetovigilância, farmacovigilância, a tecnovigilância, que é tudo monitoramento de mercado. O que que é esse monitoramento de mercado? Eu tive uma reclamação na ponta, eu tive um problema dentro da indústria, eu sou obrigado a soltar uma notificação avisando tanto quanto a Anvisa, quanto quem está lá com o meu produto. Então, está errado quem não faz isso, entendeu? E essa quebra de cadeia é enorme, e a gente cobra muito, exaustivamente. O serviço de tecnovigilância, visita em loco estava suspensa, a Anvisa não estava acompanhando, voltou agora com força total, e elas saem visitando todo mundo que estava silenciosa. Opa, aquela indústria ali nunca notificou nada, tem alguma coisa errada. Então tá pegando muito isso. E assim, todos os fabricantes, distribuidores, a gente tem Instagram deles, né? Tem a pessoa que nos atende, eles têm a obrigação, por lei, de fazer essa notificação, tá? Então a gente vai acabar sabendo, de alguma forma ou outra, isso vai chegar na gente, seja pelos grupos que a gente tem, né, de acompanhamento, de networking, seja pelo vendedor, seja pelo Instagram, ou até mesmo se foi aquela compra efetuada de forma correta, nota fiscal, o fabricante tem a rastreabilidade em cima dessa nota fiscal de todos que recebeu esse produto. E aí ele tem essa obrigação de enviar essa notificação para a gente, né? E eu queria te perguntar só mais uma coisa a respeito dos documentos, que teve uma nova, também boato que saiu, que a vigilância sanitária agora está emitindo alvará individual para aqueles profissionais que trabalham em coworking, né, que não aluga a sala dentro de uma clínica, ou que trabalham em coworkings, que às vezes tem lá clínica de médico, clínica de estética, clínica odontológica, tudo junto. Então, eu queria que você me explicasse a respeito disso
e como isso serve, se realmente é verdade, para respaldar tanto o dono do coworking quanto o profissional que trabalha dessa forma com o alvará sanitário individual. Cristiane, isso daí é um ato que ainda não está pacientado e não foi regulado em todos os municípios. Eu creio que sim, um ou outro que está se aventurando nessa parte, porque em Anápolis mesmo a gente travou uma discussão tão grande para determinar a responsabilidade daquela clínica, onde tinha vários médicos, como se fosse uma forma associativa de quem teria responsabilidade da área comum e como responsabilizá-lo. Imagina um coworking, né? Que é uma Uhum, sala multifuncional, né? sim. Ao meu ver, eu não regularia uma sala, porque assim, eu não estou regulamentando, autorizando a propriedade intelectual do profissional, dele fazer a estética, o exercício médico dele. Eu estou regulamentando a atividade em si, dele chegar lá, o paciente deitar na maca, ele fazer uma medicação lá e aquele ambiente, o produto, né, o equipamento não correr risco para tanto quanto o profissional quanto o paciente. Então, como que eu vou estar vendo todo esse ambiente em conjunto e regulamentar ele, sendo que ele está toda hora no local? Então, é muito complicado. Sim, alguns fatores sociais estão chegando e o regulatório está andando muito devagar. Acontece muito também pejotização do profissional. Infelizmente, o Brasil, todo mundo quer sair dos impostos. Aí, uma das formas que viram é eu pejotizar a minha atividade, eu transformar, né, meu intelectual, meu profissional liberal aqui em uma empresa, né? Eu vou Uhum, estar na minha atividade através daquela empresa para emitir nota fiscal, pagar menos impostos e tudo. Aí você chega dentro de um hospital lá, você regula o hospital, aí tem várias empresas lá prestando serviço de anestesia, né? Aí, para você chegar e determinar a responsabilidade, né, de produto, quem vai levar anestesia, quem não vai, a seringa, de quem vai ser, quem não vai ser, é uma cadeia tão complexa para a gente regulamentar e liberar ou não alvará, porque muitas vezes quem compra anestesia é a personalidade jurídica de anestesia que compra o produto. Só que às vezes não vai direto para aquele endereço que às vezes é residencial, vai direto para o hospital. Então, muito complexo a regulamentação desse ato. Como que as vigilâncias sanitárias fazem? Atuam sob o risco com aquela parte da Constituição. Avalia ali o risco inerente a toda atividade, aí algumas vigilâncias liberam alvará, como se fosse um alvará administrativo para a pessoa fazer a compra do medicamento, alguma coisa assim, para ela não poder ficar sancionada perante outros órgãos, né? Que às vezes tem que fazer um credenciamento no plano de saúde, né? Depende de fazer compra de medicação, precisa apresentar o alvará para qualificação lá dentro do hospital para falar que está ok perante o órgão também. Então, tem essas questões bastante complexas aí e difícil de ser tratada a respeito disso aí. então, por enquanto, está realmente assim, no limbo, né? Nós estamos no limbo, por enquanto, até a gente conseguir atualizar essa questão regulatória. Bom, a gente já está chegando ao final. Eu quero só responder mais duas perguntas que estão aqui atrás. A Vanessa fez uma pergunta perguntando aqui se o biomédico pode atuar sobre soroterapia. Não pode, tá, Vanessa? Inclusive, o Conselho Regional de Biomedicina emitiu uma nota falando que nós não podemos trabalhar com soroterapia, tá? De forma endovenosa, principalmente naquela questão de soro da beleza. Existe uma brecha nessa legislação, que é assim, uma coisa é você trabalhar com o intuito de ser o soro da beleza, outra coisa é você trabalhar no intuito de melhorar a qualidade da pele do meu paciente com aplicação de vitamina. Então, isso é também ainda um limbo dentro das normativas.
tá? E intramuscular, não tem nada que nos proíba, desde que esteja dentro daquela normativa, naquela lista de produtos, de ativos que está lá no Conselho de Biomedicina. E fazendo isso, Ana, tem que tomar Pode muito falar. cuidado, porque, assim, soroterapia também foi outra publicidade que estourou e o pessoal entrou de cabeça. Aí, muitas vezes, o pessoal utiliza uma bolsa lá de soro, lá, outra coisa para fazer o carregamento das vitaminas, e quando a gente vai ver, muito desses produtos são de uso hospitalar, não sabe nem como que eles estão saindo de distribuidoras direto para o consumidor final ali, que não pode, tá? Ele está dentro do hospital. Drogaria tinha muito desses quesitos. Chegavam lá, medicamento, caixas, né, de uso hospitalar, fracionando medicamento, vendendo soro de uso hospitalar, água injetável. Então, acontece muito. Tomem cuidado, olhem o que está escrito, igual equipamento. Vocês têm que ler o manual. Tem laser aí que você não pode estar com oxigênio dentro do ambiente, senão vai explodir. E tem gente que faz ozonoterapia e tá lá com equipamento de laser lá dentro. Então tem que tomar muito cuidado com as coisas que estão fazendo, tá, pessoal? Eu costumo dizer nas minhas aulas que a estética, ela sofreu um boom muito grande, né? Principalmente de 2020 até 2022, e houve, assim, um despreparo na formação dos profissionais, até mesmo de quem era professor à época, porque como a gente viu esse limbo de regulamentações, né, de regulações, estava todo mundo sem saber o que fazer, e aí foi fazendo sem ter orientação. Eu acho que o ideal é a gente se unir, juntar todos e ir trabalhando de forma correta, porque o mercado vai selecionar. O mercado vai selecionar, vai ficar aquele que está trabalhando de forma correta, né? A Fernanda perguntou que se tem algum conselho que permite soroterapia. Não, só de médico, tá? Nenhum outro conselho permite soroterapia. E outra questão aqui, uma dúvida, aproveitar que você é biomédica, faço a pós-graduação e já sou habilitada para realizar. Se você faz a pós-graduação, você já é habilitada, tá? Agora, se fez a pós-graduação, você se habilita a ser um profissional da estética. Aí a vigilância sanitária entende que você tem isso que o Césio falou, que é o domínio intelectual de executar os procedimentos. Aí você tem que se precaver com questões de documentações, né? Preparar o seu espaço para estar em conformidade. A questão de fazer cursos livres é de capacitação, é você se capacitar cada vez mais, melhorar a sua técnica, trabalhar sem risco, que é uma das coisas que também tem sido cobrado hoje é a gestão de risco, e muitos profissionais não sabem o que é. O procedimento, a gente tem que ter esse procedimento dentro da clínica, tá? Então, a questão de fazer cursos livres é você aprimorar aquilo que você aprendeu dentro da pós-graduação e se qualificar cada vez mais, tá? Aí, essa questão de o curso de enfermagem exigir esses cursos livres é uma questão do conselho, tá? O de biomedicina, o de farmácia, o de biologia, se eu não me engano, não pedem isso. Até o Césio pode até falar que o de fisioterapia exige, né? Que faça a dermato funcional ou a pós-graduação em saúde estética e tem algumas horas complementares, né, Césio? Exatamente. Se está em dúvida, pessoal, provoquem o conselho. Não só em curso, mas eu estou com uma dúvida de certo procedimento. Provoquem o conselho para eles te darem um respaldo a respeito daquele processo ali. Não façam se estão em dúvida, tá? Porque tem muito aventureiro no mercado aí. E assim, a gente vê as consequências que está acontecendo aí, né? Pessoal respondendo aí. É igual a questão de responder pela clínica, pessoal. A responsabilidade técnica tem que consultar o seu conselho, tá?
que às vezes, igual o odontólogo, eu respondia tecnicamente pelas atividades estéticas lá dentro. Como que um odontólogo vai responder pelo um biomédico que está atuando lá dentro? Às vezes, o que o biomédico pode fazer, o odontólogo não pode, às vezes, o que o odontólogo pode, o biomédico não pode. Exatamente. Então, são duas atividades, né, duas profissões distintas. Então, se está com medo, se não tem segurança, provoque seu conselho, entre em contato, de preferência provocar a via oficial, para você ter um documento lá falar, ó, não, o conselho me falou que eu posso realmente atuar nessa atividade aqui, tá? Teve uma outra pergunta a respeito do lixo infectante, né? Tem que ter desculpa, programa de gerenciamento de resíduo em serviço de saúde, é obrigatório, esse tem que ter, e tem que ter a certidão de responsabilidade técnica específica para o PGRS. Aí aqui a participante está perguntando se tem necessidade de projeto para a gestão desse resíduo. Imagina assim, local de armazenamento específico, alguma coisa nesse sentido. O projeto, talvez arquitetônico ou de layout, apresentação de um local em que será armazenado esse resíduo. Dentro do gerenciamento de resíduo, não. Agora, se o município te cobra a aprovação do projeto arquitetônico, eu falei, vai depender da norma do município, se ele te cobra, você tem que ter, sim, tanto o fluxo, né, de como esse resíduo vai sair de dentro da sua atividade lá, disposição final e aonde que ele vai ficar armazenado temporariamente. Isso daí tem que estar dentro, sim, do projeto arquitetônico. E vai depender de cada atividade, pessoal, porque, sim, é muito aberto. Então, hoje a gente tem consultório clínico odontológico que, além das atividades normais de odontologia, tem estética lá dentro. A mesma coisa acontece dentro da fisioterapia. A gente tem a traumatortopedia e tem a parte dermatofuncional dentro da clínica de fisioterapia. Então, já o esteticista, se a gente pegar só esteticista, que é uma clínica de estética, né, aquele técnico em estética lá que abriu, tem como eu aplicar a norma a RDC 63, né? Ela não vai ser aplicável porque ela já traz a definição o que que é um serviço de interesse à saúde. Então, tem esses pormenores aí que a gente tem que olhar com os olhos bem criteriosos do que é, o que que não é, o que que é pertinente, o que que não é pertinente. Então, cada caso será um caso para a gente analisar, entendeu? A atuação do conselho, a parte de normas da prefeitura, a atividade que você vai inserir, o KNAI lá, a realidade que você vai executar na clínica. Então, tudo tem que ser levado em conta. Me perguntaram aqui se pode terceirizar o serviço de retirada de lixo contaminante? Pode sim, pode terceirizar sem problema nenhum, e aí você qualifica o seu fornecedor, sabendo que ele tem o alvará de vigilância sanitária também. A última pergunta, tá, pessoal, que a gente precisa encerrar. Contratei uma médica para fazer os meus injetáveis, ela vem eventualmente. Tenho que registrar isso? Continuo sendo RT, biomédica. Ela contratou um médico. Uma médica. Contratou uma médica para atuar na clínica dela, nos injetáveis, e ela é RT, mas é biomédica. Vai ter que registrar, porque você não responde pelo exercício da medicina, tá? Se o CRM chegar lá, sua clínica não tiver registrado no CRM, é multa, tá? Toma cuidado. Aí, assim, tô com dúvida, vou disparar para o CRM, que eu tenho um profissional médico ali dentro. Dispara para o CRM para ver. Mas, assim, na prática que eu sei, aonde que o médico estiver atuando, ele tem que estar autorizado perante o conselho para estar atuar em tanto estabelecimento, tá? Então, além de ter lá a formação, a carteirinha, o estabelecimento tem que também estar apto lá no conselho também, tá? Porque assim, gente, aonde atua um profissional, o conselho tem que estar ciente de que tem atuação profissional naquele local. Então, usualmente, todos as clínicas que têm médico vai precisar ter a atuação, ter a anunciação disso lá dentro do Conselho Regional de Medicina, tá bom? Bom, aqui um último comentário.
não basta só fiscalizar. Vejo que os órgãos fiscalizadores precisam dar treinamento para os profissionais de estética, biossegurança, documentação de maneira constante. Não cabe aos órgãos fiscalizadores nos treinar. É isso que vocês têm que entender. A lei existe e o fiscalizador está lá justamente para fazer ela cumprir, não é, César? Assim, o Brasil é uma mãe, né? Porque acaba que o setor público gasta para isso, né? Capacitar alguém já deveria estar capacitado para estar no mercado, né? Eu não vou ensinar o empreendedor a empreender no mercado dele, mas acaba que a gente tem que fazer isso para diminuir. Não é todos os municípios, mas a gente fornece alguns cursos, porque a gente não tem também braço para alcançar todo mundo e ficar fazendo curso direto, senão a gente teria que sair do ato fiscalizatório para tá virando essa parte mais educativa. Mas também isso daí na fiscalização de trânsito acontece muito, mas o poder de polícia que o Estado tem, essa parte aí de regular e fiscalizar, pessoal, é um poder de polícia coercitivo, tá? Muita gente até confunde, você tem que chegar lá e dar prazo. A norma dá essa condição, mas no estricto assim do pensamento, você chegou lá, existe a norma, não cumpriu, é o quê? É um auto de infração, você está infringindo aquela legislação, tá? Mas só que a gente faz esse ato discricionário para ver risco, para ver tudo, avaliar se compete ou não de ato imediato ali, está lavrando um auto de infração ali naquele momento ali, tá? E isso é, de alguma forma, um ato de treinamento, né? A vigilância sempre vai primeiro como notificação, justamente porque sabe dessa deficiência do mercado, e depois vai como a fiscalização para poder autuar caso não haja o cumprimento daquilo que foi pedido. E eu quero dizer para vocês o seguinte: existem várias formas de vocês se prepararem. Vocês podem ir atrás das leis, lerem essas leis e saberem melhor. É como eu disse no começo, eu fui muitas vezes na vigilância sanitária, sentei com o César lá para tirar a dúvida com ele. Claro que isso é uma gentileza que o fiscal faz conosco, e aí a gente vai começando a entender melhor. Mas caso vocês não tenham essa disponibilidade, vocês podem contratar consultorias, podem contratar treinamento, pode contratar uma pessoa para fazer toda a documentação de vocês. Aqui eu me disponibilizo porque eu tenho esse conhecimento, então se vocês quiserem, eu vou deixar um link aqui para vocês do WhatsApp para vocês entrarem e é um grupo de WhatsApp que eu criei para que vocês entrem e a gente comece a tirar dúvida, né, a conversar, fazer um networking mesmo. E se vocês quiserem, a gente pode conversar a respeito disso. E além, né, da parte da consultoria, além disso, a gente tem o curso de assuntos regulatórios lá na Faculdade de EPG, que pode ensinar vocês a respeito de tudo isso, bem? Então, eu queria muito agradecer ao Césio, pela disponibilidade de estar aqui conosco, de trazer todo o seu conhecimento, nos ajudar interpretar um pouco mais, entender um pouco mais o que a Anvisa está querendo agora. Eu sei que várias dúvidas ainda devem estar, né, na cabeça de todo mundo, porque realmente são várias nuances, várias coisas que a gente precisa ter em mente. E te agradeço muito por isso, queria que você fizesse as suas considerações finais. Eu que agradeço esse momento, pessoal, de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência também e o que eu penso também. Mas, assim, não desanime, porque empreender no Brasil não é fácil, porque você tem muitas normativas, porque você não tem que só saber, isso aí faculdade não ensina, curso não ensina realmente de forma profunda. Saber o que que eu preciso para abrir empresa, como que eu vou ser enquadrado em tributação, o que que eu preciso, quais os órgãos que eu preciso procurar, meu conselho, como que ele vai me regular, como que ele vai me regulamentar. Então, são caminhos, assim, árduos, complicados, que muita gente desiste de empreender ou
conseguem empreender de forma assim muito desamparada, né? Vamos dizer dessa forma, mas não desistam, tá? Eu sei que o arcabouço é muito grande. Por que que isso acontece, pessoal? Vou até dar minha opinião como um cidadão mesmo. Isso acontece porque a gente elege pessoas mal preparadas no Congresso, tá? Porque para mim, Sem deputado, dúvida, eu falo isso toda vez que eu vou dar aula. Casa Legislativa, pessoal, não tem que ficar correndo atrás de emenda via Pix para distribuir em município, não. Está errado, está lá para legislar, escutar a voz de vocês e fazer legislação. Você vê, tem tanta coisa desamparada, tanta norma de 73, 69, 49, que não se abre discussão dentro de plenária, de câmaras e dentro do legislativo, não chama a sociedade toda para discutir isso, para poder regulamentar. E acaba o que que acontece? A gente está sendo regulamentado através de portaria, através de decreto municipal, que são atos que o executivo, né, deveria estar regulamentando um ato próprio, não regulamentando o terceiro. Mas acontece muito. A gente vê portaria conjunta, né, a quantidade de RDCs, né, que a Anvisa aí libera, por quê? Porque é muito defasada as legislações nossas, né? Então, todo momento ela tem que revolucionar e ela tem essa necessidade de ter uma celeridade para regulamentar o mercado, né? Baseado naquele ato constitucional lá do risco, né? Mas não desanimem, empreender é isso, a gente está estudando, capacitando, se eu tenho dúvida, vai atrás de quem vocês veem que tem know-how aí, não de TikToker, tá, pessoal? Senão daqui a pouco vocês vão estar os erros aí, replicando tudo que é erro. Eles procurem aí quem tem gabarito, as pessoas capacitadas para estar ajudando vocês. Assim, as vigilâncias sanitárias estão de portas abertas, apesar de muita gente ver como aquele órgão punitivo, de forma alguma, a nossa penalização aqui no município, eu acho que não chega nem a 3%. Lógico que, assim, quando tem um ato gravíssimo, sai na mídia com grande repercussão, o pessoal assusta, né? Mas para falar que a gente está na rua penalizando a todo momento, isso é fake news, viu, pessoal? E eu acho que também nós devemos também participar e fazer um pouco mais a nossa parte, ligando na vigilância sanitária e denunciando aquele que está trabalhando errado. Porque ele, o que está errado, está prejudicando nós que estamos trabalhando do jeito certo. Eu acho que isso, às vezes, ficar só aguardando que a vigilância sanitária faça as inspeções e pegue quem está errado, a gente também tem que trabalhar de uma forma em que o certo é certo e aí a gente vai disseminando essa ideia de trabalhar corretamente todo mundo. Isso, pessoal. Assim, se puder, quanto mais se capacitar e fazer esse network, pessoal, melhor ainda. Congresso, visitas em stands de feiras, conversar mais com o pessoal, fomentar essa área de estética, não ir só como um mero espectador, ver aquelas tecnologias novas que o pessoal está lançando ali, mas propor ideias de discussão, fórum, né? Abrir fórum para discutir as coisas, é assim que acontece. Quando o ato médico começou a se falar assim, que ia privar todas as outras classes, eu nunca vi uma união de classe tão grande no início. Então, a gente participava muito. A Lucilânia, a nossa antiga deputada na época, né, ela era senadora, eu acho, na época, ela era relatora do projeto, mas eu acho que era deputada mesmo na época. Ela era relatora do projeto, a gente fez várias viagens para o Congresso, para poder estar discutindo essa questão de até onde, né, as outras classes seriam impactadas com essa regulamentação da medicina. Então, assim, é a mesma coisa. A RDC, dispensação de medicamento, está prejudicando vocês, né? Vocês acham que tem certa autonomia para isso? Levanta discussões aí com os reguladores, com os legislativos, para ver o que pode fazer. A cannabis, né? O pessoal foi diretamente lá no Congresso, conseguiu movimentar e hoje o óleo está sendo permitido, tem empresas já sendo cadastradas aí para a produção desse produto. Então, fica uma dica aí para vocês, tá? Sem dúvida, a união é a melhor coisa nesse momento para todos nós, para trabalharmos de forma correta. Bom, Sérgio, de novo, muito obrigada por você disponibilizar seu tempo e estar aqui conosco.
contribuí tanto aqui para a gente solucionar algumas dúvidas, sei que ficaram várias outras. Nesse grupo de WhatsApp que eu coloquei, eu posso contribuir com vocês, vamos conversando lá, vamos trocando ideia e vamos, de uma forma bem organizada, tentar trazer essa melhoria para nós, né? Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, César, pela participação. Podemos marcar depois um outro bate-papo, né, César? Porque eu tenho certeza que daqui a gente sai com mais algumas questões. Isso daí é o pontapé, né, para o pessoal colocar agora, vamos dizer assim, sair da zona do conforto, né, e colocar um pouquinho os pensamentos aí para refletir em tudo que está acontecendo, tá, pessoal? É uma área aberta, uma área que ganha muita proporção de visibilidade, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, porque tem um certo interesse por trás de tudo. Então, tem que tomar um pouco cuidado onde vocês estão se enfiando para não cometer alguns delitos infracionais administrativos e criminais, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Ok, gente, muito obrigada pela participação de todos. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite.